mais um Golden Speakers começando. Eu tô aqui com uma pessoa fantástica, eu sei que vocês... Olha, se encontrarem ele na rua, eu já sei qual é a primeira pergunta que vocês querem fazer e eu não vou fazer essa, tá? Ai, como é que eu faço para palestrar no TED? Eu não vou fazer essa. Eu vou primeiro receber Caetano Tona, você é uma simpatia, eu estou muito feliz de tê-lo aqui. É uma alegria receber você, porque antes de ser um grande preparador do TED, a gente vai falar disso, segura aí. Eu quero saber, Tona, eu não vou nem te apresentar, eu gostaria que você se apresentasse. E para isso eu vou colocar uma pergunta, porque você é um homem que ouve muitas vozes e que você diz que aquilo que a gente ouve acaba formando, fazendo parte de quem nós somos. Por isso que é muito importante o que a gente ouve e o que a gente fala. Então eu quero saber o que você andou ouvindo para chegar até aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Prazer todo meu estar aqui falando de comunicação, né, que é uma pauta que nos une e que é tão importante, que está presente na agenda de todo mundo hoje em dia, de todos os profissionais, professores, estudantes, pesquisadores. Ontem mesmo estava ajudando uma pessoa a se preparar para a banca de doutorado. Uau. Então todo mundo lida, acho que a coisa que a gente mais faz no dia a dia é se comunicar, né, durante um dia. Sobre as histórias, o que eu vim ouvindo até aqui, eu acho que eu gosto de ouvir as pessoas. Acho que a primeira coisa que eu vim desenvolvendo a importância da escuta, de ouvir as pessoas, de ouvir com qualidade, de acolher a realidade diferente das pessoas que eu cruzei ao longo do meu caminho. Mas sempre que me perguntam por que eu me tornei um curador e um preparador de palestrantes, eu acho que foi mais pelo aquilo que eu senti falta de ouvir do que exatamente aquilo que eu ouvi. O que faltou? O que faltou... diversidade nas histórias. A gente tem um TED... Era sempre o mesmo herói. Era sempre o mesmo herói, sempre os mesmos caminhos, as mesmas narrativas, exatamente. Então, quando eu ouvi que a gente estava produzindo as mesmas coisas, dando lugar para o mesmo tipo de pessoas e de histórias ao longo do caminho, isso vem mudando, né? A gente vê diversidade na TV, na internet, as redes sociais, a própria internet deu essa possibilidade de que uma pessoa que mora numa cidade que não tem TV pode criar um conteúdo, pode contar a tua história, mas acho que mesmo assistindo TED, TEDx, no backstage, eu comecei a sentir falta de algumas histórias que eu cruzava no meu caminho, né? Então, eu ouvi muita coisa, mas acho que foi o que eu não ouvi que me fez querer estar nesse lugar. Tornou. Que bacana. E de tudo que você ouviu, o que você hoje mais repete? O que realmente... Qual é a mensagem que sempre vem dentro de você cada vez que você acorda? Acho que a coisa que eu mais acredito é que para cada desafio, nós somos capazes de ter uma ideia para resolver esse desafio. A gente está diante de grandes desafios à humanidade agora. O TED, que é a instituição a qual eu estou vinculado, ele promove ideias inovadoras e inspiracionais, mas eu acredito que o que me move todo dia é encontrar pessoas que estão fazendo a diferença e ninguém está vendo o que elas estão fazendo. Eu quero trazer elas para que elas possam inspirar mais pessoas. É isso. Sim. Então, o mundo, na tua visão, vai mal. E vai mesmo, a gente sabe. Exato. Existem pautas aí que se tornaram, acho que tardiamente, preocupações mundiais, porque, na verdade, já eram das pessoas ribeirinhas, por exemplo, as questões dos rios, sim, a questão da terra, sim, essa questão do meio ambiente. Se agora chegou na mídia, nas empresas e nos RHs, sim, a gente sabe que muito antes tinham vozes que não estavam sendo ouvidas. Exato. Não é isso? Exato. Eu acho que a gente pode dizer que a gente tem grandes desafios diante da humanidade, que é a crise climática, a questão da saúde mental, a revolução da inteligência artificial, que a gente não sabe exatamente qual é o impacto que ela vai trazer para a sociedade, uma sociedade que sobrevive pelo trabalho. Se o trabalho deixa de existir para grande parte da população, como é que a gente cria sobrevivência e manutenção dessas pessoas? E eu acredito que diante desses desafios é preciso que a gente acredite que a gente é capaz de lidar com eles. Então, ao longo do processo de evolução da humanidade, a gente já viveu outros desafios, pandemias, a gente acabou de vir de uma pandemia. A gente vê a importância da ciência, dos pesquisadores, enfim, de líderes que pudessem mobilizar toda uma população global para resolver um problema que todo mundo estava convivendo com ele. E eu convivo com essa esperança, assim, eu sou um esperançoso realista, como diz o Ariano Suassuna, então eu acredito muito de que o mundo vai mal, mas ele pode melhorar. E você tem a expectativa, quando você está aí ouvindo, garimpando, até para trazer para o palco do TED ou para outros, você fica naquela expectativa de,
essa mensagem vai ajudar a humanidade? Você tem essa ansiedade nesse sentido, de achar essa mensagem? Tenho o tempo todo, meu ouvido tá atento, e aí quando eu escuto às vezes uma história numa roda de conversa, às vezes numa roda de conversa ao lado da que eu tô, eu falo, pô, isso daria um TEDx. E aí isso daria pra gente levar pro palco. Então eu tô sempre garimpando, e a gente tem muitas histórias, tanto no TED, tanto no TEDx, de palestras que criaram grandes revoluções e grandes transformações em comunidades, na vida das pessoas. A gente recebe muitos depoimentos de pessoas que assistem a palestra e aquilo move alguma coisa na vida delas. Então eu sempre penso que uma palestra, uma ideia que eu estou ouvindo ali numa conversa íntima, quando vai para o palco, ela pode, de fato, criar uma revolução. Eu, quando era adolescente, eu sempre assistia um filme e falava assim, nossa, esse vai ser o filme da minha vida. Os 5 primeiros minutos eu vivia essa ansiedade, né? E depois, com esse mundo de palestras, eu passei a viver isso. Você fala, nossa, o que será que a pessoa vai falar e vai virar minha chave? A gente está sempre nessa expectativa. Sim. Mas muitas vezes não precisa ser nesse momento formal, é o que você falou. Às vezes está na roda de conversa. Sim. No bastidor que a gente não está prestando atenção. E como é que a gente faz então para ficar com o ouvidinho atento a isso? E não só naquela hora que a gente está preparado, sentado diante da TV, diante do palco. Eu acho que a primeira coisa a escuta ela começa quando eu passo a ter interesse pelo que está acontecendo com as outras pessoas. Quando eu me tiro do centro do mundo, do universo. A gente está vivendo uma fase, até pelas mídias e redes sociais, muito narcisista, a era do selfie, onde a gente tem que se mostrar, a gente tem que apresentar a nossa vida o tempo todo, e parece que nós somos o centro do universo, e isso faz com que a gente não preste atenção no que está acontecendo do lado, na história da pessoa. Então acho que a primeira coisa é entender que tem alguma coisa muito interessante em qualquer pessoa, que se você parar para ouvir ela com qualidade, você vai tirar uma lição incrível da história de vida daquela pessoa. Então acho que a primeira coisa é interesse. Depois é ouvir com qualidade. Então quando eu escuto com qualidade, eu paro o que eu tô fazendo, eu me silencio, a minha mente, as minhas mãos, não mexo no celular, eu escuto a pessoa, eu olho para ela, eu olho no olho, eu capto todas as informações que ela tá me trazendo e não elaboro a minha versão da história dela, porque normalmente quando a gente está ouvindo alguém, a gente de pronto quer falar sobre a gente, criando uma conexão com a pessoa, Sim. que o interesse pode ser até genuíno, mas quando a gente está ouvindo alguém para ouvir com qualidade, a tua primeira palavra depois que a pessoa para de falar, é perguntar mais sobre aquilo que ela está dizendo, é demonstrar interesse, é investigar, é deixar que ela traga mais coisas ainda a respeito daquilo. O que normalmente a gente faz é escuto uma pessoa e falo de mim na sequência. Eu vou falar, eu também passei por isso, eu também vivi isso. E a gente deveria perguntar, tá, e como você se sentiu? Como foi? E hoje, como é que tá essa situação? E essa pessoa, onde ela tá hoje? A gente perguntar mais e saber mais sobre o que a pessoa tá falando pra gente. Mas isso de uma maneira mais espontânea, né? Porque a gente também conhece CNV e eles Sim. têm lá as técnicas e a gente sabe que isso aplicado no chão de fábrica, nas empresas, aquilo se torna muito mecânico. Sim. E parece sempre que no fundo a pessoa ainda assim ela passa por todo, não que a CNV não tenha, gente, ela tem, nossa, é uma técnica fantástica. Super importante. Uma filosofia que nos fez acordar para muitas Sim. coisas importantes, mas no dia a dia ela também se perde, eu sinto isso de algumas equipes até que eu já treinei, que a pessoa passa por tudo até chegar nesse momento do eu, mas e eu? Sim. E o momento de eu ser compreendida, de todo mundo me entender. Você sente isso? Sinto que a gente não consegue sair de uma conversa só ouvindo, né? E a gente aprende muito na terapia isso às vezes, né? De que não tem resposta, não precisa dizer, a tua palavra não precisa ser a última. Tu pode sair de uma conversa só ouvindo, só acolhendo e agradecendo por aquela pessoa. Eu exercito isso no meu dia a dia. As pessoas conversam comigo, me contam coisas, o meu trabalho, ele me coloca, ele não é uma terapia, mas ele é muito terapêutico, porque eu vou conversando com as pessoas ao longo de meses, às vezes, e elas vão compartilhando as suas histórias e tudo mais, e com certeza todas elas saem desse processo comigo, eu sabendo muito mais delas do que elas sabendo de mim, porque eu tô ali para ouvir, para acolher e para garimpar de fato aquilo que tem de bonito, de belo, no cotidiano mesmo, nas coisas simples, né? Então acho que realmente muita técnica a gente vai esquecer no dia a dia. Sim. Mas eu acho que a gente pensar que quando eu tô ouvindo,
é sobre o outro, não é sobre mim, que não necessariamente numa conversa precisa ser uma discussão, um duelo de quem fala mais, de quem conta mais histórias. Com certeza qualquer um de nós já deve ter participado de uma situação assim, alguém fala, perdi alguém da família. Perdi a pessoa fala, eu também perdi. Entende? Nossa, perdi uma pessoa de acidente. Nossa, eu também perdi uma pessoa de acidente. E essa pessoa não quer saber, ela quer ser acolhida naquele momento. A gente deveria até dizer, pô, eu sinto muito, como é que foi, como tu tá se sentindo? E normalmente vira uma questão de todo mundo, vira dois monólogos ali, né? Ao invés de ser um diálogo. E daí vem a desconexão. Aí vem a desconexão. A gente está no momento que as pessoas falam mais, se expõem mais, ocupam mais os palcos digitais até, sim. Mas não tem a interação. Por que isso está acontecendo tanto? Eu acho que eu vejo o palco hoje como um sintoma e um momento social. Ele é um evento social. A evolução da humanidade passa pela oralidade, né? Então, a escrita, ela vem muito depois no processo de evolução da humanidade. Então, o que a gente está fazendo hoje, de alguma forma, seja gravando, seja escrevendo, seja num vídeo curto, é um registro que daqui muitos anos ele vai ser útil para entender o que a gente viveu agora. Se a gente sobreviver à crise climática, né? Sim. Então, você não está otimista? Sim. Eu tô realista, né? A gente dá tempo, mas a gente não tá fazendo o que precisa, né? Porque falava em 2030, eu penso assim, será? Vamos ver, né? Temos a COP30 aqui esse ano no Brasil, vamos ver o que sai dessa COP30, né? Mas aí eu acho que, enfim, a oralidade, ela é importante. Então eram as rodas de conversa em torno de uma fogueira, depois viraram as praças que os filósofos discursaram, parte disso começou a ser desenhado, registrado, escrito, e hoje a gente está vivendo esse fenômeno dos palcos, onde as pessoas vão para compartilhar suas histórias. O que eu acho que falta é um interesse genuíno de que o que eu falo faça diferença na vida das pessoas. Não me promova e só realize o meu ego de falar sobre a minha história e sobre aquilo que eu vivi. Tem uma frase do Chris Anderson, que é o presidente do TED, que está até no livro do TED, que ele fala, uma pessoa para participar de um TED, para subir no palco do TED, ela precisa ter duas características. A primeira é generosidade, que aquilo que ela vai falar faça diferença na vida de quem vai ouvir. E a segunda, autenticidade, que ela assuma a sua forma, a sua visão de vida, as suas características de comunicação, inclusive, para poder levar essa sua mensagem. O que a gente vê hoje é muito contrário. A gente vê as pessoas querendo se promover seu produto, sua empresa, seu serviço. Não tem problema. A gente precisa vender, precisa sobreviver, mas a comunicação ela deveria ser mais genuína, não deveria de cara vender um produto ou um serviço. No TED isso é terminantemente proibido. E também a gente quer copiar muitos outros na forma de se comunicar. É muito comum alguém chegar para mim e falar, eu quero fazer a minha palestra igual essa pessoa aqui, algum TED ou algum vídeo do TEDx. E aí eu vou dizer para a pessoa, impossível, né? Para tua comunicação tu precisa da tua genética. A tua genética não é igual a dessa pessoa, então tu nunca vai se comunicar exatamente como ela. Então eu acho que falta essa genuinidade de pensar, poxa, isso interessa alguém? Além de mim, falar sobre isso? Eu vou fazer a diferença na vida de alguém? O que quando terminarem de me ouvir, eu deixo de presente para essas pessoas? Eu acho que é essa pergunta que a gente precisa fazer antes de se comunicar. Que bacana, isso me lembrou muito os filósofos antigos, né? Porque tanto Sócrates, Platão, Aristóteles e mais ainda, as tradições orientais, do budismo, enfim, tibetano, eles sempre falam, se você não tem algo melhor do que o silêncio, não fale. Não fale. Se não é verdadeiro, não fale. Exato. Se não vai ajudar as pessoas, essa é a essência da oratória. Sim. E a gente se perdeu, parece que tudo se contaminou, não foi só a fala, né? Parece que todo ser humano se corrompeu nesse sentido, a gente esqueceu o que é viver de verdade e tudo se tornou comercial, né? A gente deixou de ter esse interesse, até as vendas que eram, né? Eu tenho um produto que vai ajudar a tua vida. Sim. Hoje não, é a minha margem de lucro, é meu ROI, é isso. Então parece que a gente precisa... Antes até de aprender a falar, a gente precisa aprender a ser ser humano de novo, ser humano, né? Você sente isso? Eu sinto muito isso. Sinto que o interesse da maioria das pessoas, não sei se da maioria, mas de uma grande parte das pessoas em ocuparem os palcos é se promoverem, é realizar uma necessidade até de pertencimento, porque às vezes os colegas
estão subindo no palco, estão ocupando aquele espaço, eu também preciso. Então parece que é um lugar de validação, né? De gerar pertencimento nesse ambiente social que a gente está vivendo. E aí vale mais o meu interesse, a minha satisfação, o meu gozo de estar ali naquele lugar, do que de fato a mensagem que eu estou levando. Eu falo muito para os palestrantes sempre, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. Porque o mensageiro um dia pode deixar de ser você, pode deixar de ser eu, mas a mensagem continua. A gente vê o exemplo de Jesus, né? Jesus não está mais aqui, mas a mensagem dele se mantém viva, né? As pessoas continuam falando, você não precisa ser cristão para poder conhecer a mensagem de Jesus, né? Então, eu acho que a mensagem ela é muito mais importante do que a gente. Sempre. E a gente precisa resgatar isso. Mas como é que fica isso no mundo hoje corporativo? Você treina líderes também, né, dentro de empresas, pessoas que ocupam cargos importantes e que têm a missão ali de trazer o time. E a empresa quer lucro. Como é que fica esse Caetano que sentia falta de algumas vozes, que tem um propósito de vida, que está tão ligado numa coisa tão bonita, e daqui a pouco a gente vai falar mais do TED, que você quer saber, mas dessa coisa do voluntário e do amor ao próximo, de coletividade. Como é que fica isso dentro da empresa para um líder que já está massacrado pelo próprio sistema, que precisa do quê? Lucro. Ele tem que fazer as formiguinhas trabalharem mais. Não é saber se as formiguinhas estão... Vamos chamar de formiguinha? Posso? Com carinho. Não é se elas estão bem, se a saúde mental está bem. A gente costuma dizer na boca pequena que a empresa só está preocupada ou vai se voltar agora para a saúde mental porque isso pode interferir no lucro. Sim. Tanto que o conceito felicidade, hoje nas empresas, né, palestrantes vão lá falar de felicidade. Porque a formiguinha feliz trabalha mais. Exato. Como é que você lida com tudo isso? A comunicação ela é uma habilidade muito humana, né? E a gente se comunica, a própria palavra, né? Comunicação, ela tem uma relação com criar conexão com a outra pessoa. E para isso, se a tua comunicação ela não for genuína, de fato isso não vai acontecer. Dentro do ambiente do TED, a gente pesquisa muito o comportamento, tanto de quem está no palco, quanto de quem está na plateia ou consumindo esse vídeo, que é o produto final do que a gente faz nos eventos, né? E os registros mais duradouros de uma experiência de ouvinte e até de quem está falando, ele tem a ver com as emoções. Então, se eu botar uma foto linda aqui e as pessoas olharem, elas vão guardar o registro daquela foto linda, maravilhosa, de uma viagem ou de um bebê, qualquer coisa que crie emoção. Mas se eu contar uma história que eu vivi sobre aquela foto, eu vou criar uma conexão muito maior com as pessoas e esse registro ele vai durar muito mais tempo do que só olhar aquela foto, porque eu demandei energia para criar internamente a imagem que está sendo narrada para mim. E eu espelho a emoção que aquela pessoa disse que sentiu no meu registro, na minha imaginação. Então, no dia a dia, a comunicação ela precisa acessar esse lugar genuíno. Se ela só trouxer uma história que convence momentaneamente, mas ao longo prazo ela não está comprometida com o colaborador, com o time, seja com quem for, se ela não tiver autenticidade, ela não vai durar durante muito tempo. Então, os líderes, eles vão percebendo isso ao longo do caminho, de que eles precisam humanizar a fala, humanizar a comunicação, para que eles possam se manter conectados com o time. Então precisa ter vulnerabilidade. Precisa tirar máscara. Precisa tirar a máscara. Do super-homem, né? Do super, precisa sair da narrativa do herói. Sim. Vulnerabilizar, ter pedido de ajuda, assumir vulnerabilidades, medos, ser um ser humano de verdade. Ser um ser humano de verdade. Só que é estranho porque essa habilidade de comunicar que deveria ser tão natural pra gente, ela foi se perdendo porque a gente está muito preocupado com a nossa performance e com a criação de uma imagem. Principalmente agora com as redes sociais, a gente acredita muito, tem várias pesquisas que comprovam isso, naquilo que a gente posta, a gente passa a achar que a gente é aquilo. E não é, eu falo para muitas pessoas que me conhecem às vezes, a pessoa fala, eu sigo você, eu falo, não sou aquilo, tu vai conviver com uma outra pessoa agora.
Aquilo ali é um recorte da minha vida, Sim. eu não posso o E tempo você todo... edita. Você, Exato, que eu edito e que eu escolho o que eu quero Sim, compartilhar. sim. Todo mundo faz isso. Claro. Então as pessoas sempre falam assim pra mim, você tá sempre sorrindo nas fotos. Claro. E eu digo, olha, não estou sempre sorrindo. Meio maquiada. Então... Mas a gente já tá falando de sentar até no chão. Exato. Isso é tão forte, porque eu copiei esse formato, Golden Sim. Speaker. Falei, quando eu fui convidada para fazer o projeto, falei, gente, Golden Speaker, acho que o povo quer, né? Aí vim lá eu, mas a nossa vontade era sentar no chão. Por que a gente não senta? E por que a gente se amarra nisso que é o branding, que é algo que a sua mentoria também dá? Você tem uma empresa, né? Eu tenho uma empresa. O trabalho que eu faço pro TED, pro TEDx, que é a curadoria de conteúdo, a preparação de palestrantes, eu faço isso para empresas, para eventos, para governos, para órgãos governamentais. E aí eu tenho uma empresa que é a Life Lab, que faz isso. Então eu ajudo hoje artistas, executivos, autoridades, políticos, muitas pessoas que querem trazer uma abordagem diferente para sua comunicação, muito baseado no que o TED faz, né? E então eu tenho ajudado, desde construção de eventos inteiros até fazer mentorias individuais com pessoas que querem trazer, melhorar a tua comunicação ou então melhorar a tua performance no palco, né? Levar aquele formato que a gente trabalha no TED e no TEDx para as apresentações que acontecem no dia a dia, né? Então palestras curtas, falas sintetizadas, objetivas. O método do TED ele é muito simples e as pessoas se surpreendem, porque ele vai provocar a pessoa a primeiro ela se conectar com aquela fala. Você tem que acreditar no que você está falando. Sim. Você tem que ver se aquilo ali de fato é o que você acredita. Tua alma tem que se a tua alma está ali ou não, porque senão o teu olhar na hora de falar com o público, seja presencial, seja na câmera, as pessoas vão perceber, né? Mas isso que eu acho legal da comunicação, porque mesmo que seja numa tela, no celular, a comunicação transcende a fala, porque ela tem todo o corporal, o gestual, mas para além disso ainda tem uma coisa que eu digo que é energia. E tem a voz, né? A voz ela é muito... que transmite sentimentos, mas tem uma magia ali que a gente capta. Sim, a gente tem esse sensor. Sim. Mesmo quem não sabe nada de comunicação, não é? Isso é maravilhoso. Não são só as mães, não. Que você ouve a voz e fala, meu filho não tá... O ser humano tem. Por isso que eu tenho um certo ranço, posso falar essa palavra? Todas as pessoas têm ranço da palavra ranço. Mas dessa palavra persuasão. Eu não uso ela também. Porque muita gente... eu vou me arrepiando. Falar, um discurso persuasivo. Eu já sinto assim, nossa, quer me engolir, quer me ludibriar. Lógico que no clássico, persuasão não é isso. É falar com mais autoridade e tudo mais. E mostrar os teus argumentos para a pessoa, para ela entender o teu ponto de vista. Teu universo. Não convencer a pessoa a mudar. Porque ninguém gosta de ser convencido, não é? Não. Eu tenho até um slide que eu uso em algumas palestras que é troque persuasão por conexão. Ai, que lindo, já gostei. Troque persuasão por conexão. Gostei. Porque quando você se conecta, fica à vontade. Não é copiar, vou fazer o quê? Pode copiar. Me inspirar. Isso, gostei, ótimo. Porque fez sentido pra mim. Porque quando você se conecta, você preserva a presença do outro naquele espaço. Quando você... A persuasão, ela quer avançar, né? Dominar. Outro. E a gente vem de uma cultura... né, de exploratória, a gente está explorando o planeta, explorando as pessoas, invadindo os espaços, um país que é a terra do outro. Acho que está na hora da gente parar de falar sobre persuadir, convencer. Por isso que eu amo aquela frase do Tolstói: a quem passe pela floresta e só veja a lenha para sua fogueira. Você está passando num ecossistema tão rico. Você devia se envergonhar, falar, meu Deus, até a árvore dá tudo de graça. E você não está dando nada. Exato. Essa frase, quando eu ouvi da professora Lucilena Galvão, para mim não foi um tapa na cara, foi um soco. Porque a gente vem dessa... A gente se vê nessa frase, né? E, né, que você é treinado, você vai estudar para ter uma profissão, para ter sucesso, e você compra essas verdades. De repente vem alguém que fala disso, eu me senti com vergonha de ter esse pensamento. E acho que foi a partir daí que eu acordei para o que realmente é o coletivo. Sim. E que a gente só... brilha, que é outra palavra, tudo está contaminado, o que não está? Nossos rios, que é pior que isso. Então tudo está contaminado, mas assim, a gente foi feito para uma outra coisa, mas que de tanto, por isso que eu gostei muito do seu TEDx, que fala justamente isso. De tanto ouvir algumas histórias e repeti-las, a gente acreditou que era verdade. Sim.
Mas a gente pode reconstruir. A gente pode reconstruir. Eu até escrevi uma coisa anteontem, com a morte da Preta Gil, e falei sobre a contranarrativa, que para mim ela é a expressão de uma contranarrativa. Alguém que se posiciona contra uma narrativa que está sendo construída e que está todo mundo lidando como se aquilo fosse normal. Né? E eu acredito muito nisso, que a gente precisa... Tem várias histórias, né? No meu TED, no meu TEDx, eu falo sobre isso. Falo sobre histórias que a gente aprendeu na escola, sobre a colonização do nosso país, sobre os indígenas, sobre uma série de coisas, de que o homem não chora, uma série de coisas, e a gente veio desconstruindo isso, aprendendo de que a gente pode contar uma nova história, e eu acho que a gente está vivendo exatamente esse momento no mundo de entender que legal, o capitalismo ele distribuiu possibilidades, melhor qualidade de vida para alguns lugares, né? Mas a que custo para algumas pessoas? Mas até quando a gente vai achar normal a cada dia ter mais bilionários e mais pessoas sem nada? E pior que isso é não só louvar, é querer ser igual. Eu também quero ter o meu bunker. O outro comprou Marte, eu vou comprar Júpiter. Sim. Nós vamos chegar comprar a biografia dessas pessoas, admirá-las e tudo mais. É uma contramão muito louca. Mas é muito difícil a gente, voltando um pouco, ouvir, já sem julgar ou se colocar. E também é muito difícil, eu presenciei agora isso comigo. Não conheci o Peru, fui para Machu Picchu. E na minha história, Machu Picchu, aquela coisa magnífica, e maravilhoso, a gente vê o que quer, mas chegando lá você quer ver os incas, a sabedoria, e a pessoa lá que mora hoje, ela não é nem espanhola e nem, né, dos povos originários, ela é descendente que nem nós, é uma misturinha. Sim. Então, mas é difícil que você veja aquela pessoa já com aquele arquétipo, né, do peruano. E eu falei, gente, é difícil você ali. Imagina que você tem um filme que você gosta. Para mim era o Peru, aquela coisa dos incas. E você entra no filme, aí tem alguns personagens. Esse personagem está destoando. Esse personagem não está compondo a história que você criou, né? Que eu queria. Por que a gente tem isso, Caetano? Porque é difícil ver a realidade e simplesmente fazer o que você fala, que você faz esse exercício. Aceitar. Aquilo que você construiu na sua cabeça é da sua cabeça. Aqui a realidade é uma outra nação. Sim. É difícil, né? É difícil. Eu acho que... E no mundo todo acontece isso, né? Tem histórias que a gente vai gostar delas, de algumas narrativas, por isso que a contranarrativa, ela é muito importante. Tem um dos TEDs, que é dos mais vistos, ela até teve no Brasil agora, que é a Chimamanda, que ela fala sobre... Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. O perigo de uma história única. Ela até escreveu um livro falando sobre isso, e eu gosto sempre de pensar... por esse aspecto, assim, qualquer história, qualquer situação, a gente precisa olhar que tem várias versões para aquela mesma história. E aí acho que o interessante é quando você explora e começa a entender. Sim. E não tem um valor absoluto, muitas vezes. Tem várias versões que precisam ser consideradas. Exato. Então, quando a gente viaja, a gente tem essa oportunidade incrível, né, da gente sair de um produto que muitas vezes foi embalado, entregue pra gente com um estereótipo, com uma narrativa, igual as pessoas que vêm pro Brasil achando que vai ter indígena pra tudo quanto é lugar e que aqui é uma grande floresta, né? É isso, acho que quando a gente viaja tem a possibilidade de sair um pouco de algo que a gente idealizou para viver a realidade de fato. E é quando a gente convive com as pessoas. Tu se aproxima muito de uma pessoa, idealiza ela de um jeito, que eu falei que eu falo de mim, né? Eu sou muito... trabalho muito e cobro muito do meu time, e às vezes as pessoas no dia a dia falam, meu Deus, como Caê é exigente, né? Fazer evento é uma loucura. Então pôr um negócio de pé, trabalhar com logística, a gente tá fazendo uma obra para fazer um evento agora, tava numa reunião ontem, e aí cobrando prazo, entrega. E muita gente envolvida. E muita gente envolvida. E cuidando da comunicação de todo E cuidando time, da comunicação. Né? E de um evento que vai gravar vídeo, tem que entregar uma qualidade boa, né? Enfim, eu acho que a realidade, ela muitas vezes ela não é o que a gente imaginava, ela foge da nossa expectativa, mas a beleza tá ali. Entendi. Acho que ela nessa coisa, né? De você...
Exatamente. Quando você vai para a Amazônia hoje, né, por exemplo, eu tenho ido muito que a gente faz o TEDx Amazônia já há 3 anos. A gente fez 2 edições em Manaus e a última foi em Belém agora. E você vai para lá, você vê a comunidade indígena desenvolvendo tecnologia, criando moda. Sim, são pessoas contemporâneas. Sim, e aí você fala, cara, que incrível isso, né? Então sai daquela figura que muitas vezes passaram pra gente. Sim. Então eles lidam hoje com o cuidado com a floresta, a produção agrícola, o comércio, a sobrevivência deles com modernidade. Eles têm canais de TV, têm podcast, estão conectados à internet, tem criadores de conteúdo. Então acho que é isso que é bonito da comunicação, né? Poder ouvir, observar e se conectar com realidades diferentes da nossa. E sair dessa história só da nossa cabeça. Só da nossa cabeça. Eu gosto muito da palavra porque a gente entra no universo do outro mesmo, né? Você pede uma licença, a partir do momento que a pessoa está conversando com você, você já está entrando. É uma troca. E aí já é um outro espaço. Por isso que eu sempre digo agora que e que me inspirou muito mesmo no Peru, essa questão, porque lá, por que eles foram uma grande nação? Porque eles não chegavam e fizeram como os espanhóis aqui, que botaram tudo abaixo. Né? Tanto, aí eu questionei, você vai para lá, você questiona, por que aqui a gente tem poucos traços? A gente misturou muito com os negros, mas a gente misturou pouco com o índio, a gente não vê traço. Sim. É sinal que aqui a colonização foi mais forte, pesada, sim, devastadora. Eu não me identifico, não tenho memórias, não, eu sei poucas histórias de um povo que estava aqui antes de mim. Sim. Como é que agora eu sei mais do Peru? Isso e o pouco que a gente estranho, sabe, a né? gente está descobrindo que não é verdade, que não é verdade. Né? Exato. Na verdade, aqui no Piauí, eu tenho um professor que ele leva grupos lá da Nova Acrópole para estudar, ele vê lá questões rupestres que já sinalizam que o homem, o ser humano, está aqui há mais de 10 mil anos. Mas que a antropologia é dominada pelos acadêmicos da França e eles não admitem, porque vão ter que reescrever a história. Porque a nossa visão é eurocêntrica. Né? Tudo veio do ponto de vista deles, de como eles contam a história. E eles civilizaram a gente. Então essa questão de história hoje... E o que é civilizado, né? E o que é civilizado? Né? Aí você vê pessoas felizes por andarem no trânsito, inalar essa poluição. Tomar uma água que não é saudável, uma qualidade, um sono que não tem borracha, qualidade. Plástico, a gente está tomando plástico na água. Então, eu acho que a retomada é assim, o que é o ser humano mesmo? Né? O que realmente caracteriza a nossa espécie? E o que vai ser dela a partir dessa simbiose aí, com a inteligência artificial, com os robôs. Qual o nosso futuro? Eu acho que o que é bonito é perceber que hoje existem muitas narrativas contribuindo para esse diálogo. Sim. Eu acho que o futuro é o que a gente está fazendo agora. Exato. É o que a gente está fazendo nesse momento. Por isso a tua responsabilidade. A nossa responsabilidade. A sua, principalmente, porque você está ali. O TED reverbera. A gente sabe, saiu no TED. Ele traz as mensagens que eu acho que de alguma maneira já estão, ele não forja, não é algo que, eu quero palestrar sobre tal assunto e vou lá, não é assim, né? Não. Explica pra gente um pouquinho. Não, o TED, eu tô há 11 anos na comunidade do TEDx no Brasil, eu sou organizador do TEDx em Guarulhos há 5 anos e trabalho exclusivamente como curador e preparador de palestrantes há 3 anos. Então, o TED é uma instituição muito séria, eu sou apaixonado pelo TED e pelo projeto todo do TEDx. E é tudo voluntário. É uma instituição sem fins lucrativos, o time que organiza os eventos, ele é todo voluntário. Os palestrantes, artistas que vão para o palco, mestres de cerimônia, são todos voluntários. Ninguém ganha nada para estar ali. De troca. De generosidade. A pessoa que está ali é genuína, né? A gente, de vez em quando, recebe alguns nãos, mas majoritariamente as pessoas querem estar naquele espaço e acreditam. Eu nem vou perguntar quem falou não. Mas tem alguns que falam não pelo cachê e tudo mais, né? Gente do céu. E então a curadoria de conteúdo ela é independente, ela é o grande ativo do TED, é o grande valor. O papel social do TED é dar visibilidade e voz para ideias que merecem ser espalhadas, que é o slogan do TED, e que podem gerar impacto no mundo todo. Então a gente, quando escuta uma história e fala, isso pode promover uma discussão ou fazer com que as pessoas enxerguem uma situação por um ângulo muito interessante, que vai gerar um impacto positivo, é isso que a gente quer levar para o palco do TED. Ele é diferente de um evento, que a maioria dos eventos hoje,
As marcas que patrocinam e apoiam colocam ali seus executivos, seus representantes. No TED e no TEDx não é assim. A curadoria ela é independente, ela não tem vínculo, não é comercializado, ninguém paga para tá no palco e nem recebe também para estar no palco. Então são ideias genuínas, histórias de pessoas. Tem famosos, tem pessoas que sobem no palco do TED e do TEDx pela primeira vez, que nunca palestraram. Tem pessoas muito alfabetizadas, que às vezes vão pro palco, que a gente tem um trabalho ali. Né? Vão pesquisadores, cientistas, pessoas de inovação e tecnologia. Que estão na ponta, faz sentido eles estarem. Sim, levam ideias, pessoas também que geram impacto econômico, que uma ideia se torna uma empresa, se torna um negócio, ideias que impactam socialmente, ou o ambiente, ou a sociedade. Vão para o palco do TED e do TEDx também. Então, o que importa pra gente, o slogan do TED lá no começo, o TED fez 40 anos no ano passado, era ideias que merecem ser espalhadas. O ano passado, ao completar 40, o TED mudou para ideias mudam tudo. Então, não é sobre pessoas, é sobre as ideias. Sim. Então, quando a gente convida uma pessoa para ir para o palco, a gente está convidando essa pessoa porque ela tem uma ideia que a gente acredita que ela é interessante. Que precisa. Aquilo, ela vai colocar um tijolinho no mundo que está desconstruído. E tem histórias incríveis do impacto dessas ideias, né? Tem pessoas que têm ideias que subiram no palco e quando desceram do palco, a caixa de e-mail lotou de mensagem de pessoas que queriam investir, financiar, apoiar aquilo. É bonito saber como as coisas se conectam. É maravilhoso, assim, né? Tem histórias de mães, de pais que mandam depoimento pra gente dizendo, olha, eu vi esse vídeo aqui e eu tava brigado com meu filho e trouxe meu filho de volta pra casa. Tem histórias incríveis, assim, desde as questões mais humanas até projetos que se viabilizam, que geram investimento, que geram impacto. Tem palestrantes que... Vocês podiam fazer uma exposição, alguma coisa, mostrar. A gente tem um vídeo no YouTube que chama Ideias em Action, que é Ideias em Ação, que mostra um pouco disso. De vez em quando, a gente faz alguma coisa sobre isso para fazer uma prestação de contas e mostrar um pouco do impacto que aquilo sai do palco. Não nesse sentido, mas eu acho que é bonito a gente ver. Super. Putz, mudou minha vida, virou um achar. Deixa eu ver o que mais está acontecendo. A gente tem uma palestra, Coisas do Brasil, né? O Mauro Souza, que é filho do Maurício de Souza, tem uma palestra dele que a gente recebe muitos depoimentos. Ele conta sobre como que a família dele lidou com a sexualidade dele. Ele é um homem gay e tal. E a gente recebe muitos depoimentos de pais falando assim, eu vi essa palestra e me reconciliei com meu filho, trouxe meu filho de volta para casa, várias histórias assim. Já valeu a pena ter feito. Né? A gente tem histórias aqui no Brasil também, de pessoas que foram falar de um aplicativo, de uma tecnologia e que depois recebe investimento, as pessoas querem apoiar. O negócio virou. Vai acontecendo. Então é de verdade. Eu acho que é tão difícil hoje a gente ver coisas de verdade, pessoas de verdade, projetos de verdade e eventos coletivos verdadeiros. Sim. Porque a gente também sabe que a gente vive aí no momento em que as próprias ONGs estão desacreditadas, porque muitas foram parar na mão de políticos. Sim, sim. Né? Então até o trabalho voluntário, que era uma coisa genuína e espontânea, a gente estava conversando aqui de bastidor, que as pessoas faziam por um chamado, é uma coisa de coração, que você quer estar ali. Hoje as pessoas colocam para pôr no currículo e mostrar no LinkedIn. Sim. Então até as coisas bacanas se perderam um pouco. Esse resgate é fundamental e vem através da palavra. E vem através da palavra. Eu acho que a pessoa, se ela não vive genuinamente o evento, a proposta do evento, como um TED, o TEDx e até o trabalho voluntário, ela está perdendo a melhor parte. Não é só pôr no LinkedIn, é sobre as conexões, é sobre você se conectar com a causa, é o quanto de valor daquilo volta para tua vida e você coloca aquilo em prática. É viver de verdade. É viver de verdade. Eu posso dizer que o TED virou meu trabalho por conta de que aquilo fez sentido para mim. Não era meu trabalho, e de repente eu me vi veio de outra área, apaixonado, vim da área financeira, trabalhei muitos anos com finanças. E eu conheci o TED como a maioria na faculdade, consumindo os vídeos, depois participei de alguns eventos, e falei, quero fazer parte disso, eu quero estar perto dessas pessoas. E tanto o TED quanto o TEDx, a gente se vê como uma grande comunidade. O palco, ele é uma expressão daquilo que a gente está fazendo na comunidade. Ponta, né? Ele aponta, ele não é o único fim,
né? Ele é um meio, é por meio daquela história que sobe ao palco e que depois vira um vídeo. Assim como a palavra, não assim pode como a palavra. ser. Ela Exato. é só um meio. Ela é só um meio, exatamente. Se não ligar nada, é vazia. E se a minha mensagem para em mim, na minha história, Sim. na minha vida, não faz muito sentido, porque nós não somos eternos. Exato. A mensagem precisa continuar. Ela precisa. E me fala uma coisa, eu sei que muita gente vive histórias incríveis, fantásticas, estão aí no dia a dia, e vocês descobrem, e a pessoa fala assim, mas eu no TED, nem a pau, não vou, não sou palestrante. O que vocês têm mais hoje? Essas pessoas que estão com a vida de verdade e não querem, no primeiro convite, ocupar o palco, ou outras que não levam uma vida de verdade e ficam querendo, de qualquer maneira, estar no palco? As duas coisas acontecem, mas infelizmente o que a gente mais recebe hoje são pessoas vorazes, interessadas em subir ao palco, sem se preocupar com a mensagem que vão levar. Eu devo receber por dia em torno de 10 pedidos nas minhas redes sociais, e-mail, pessoas que querem subir ao palco, e aí quando você vai olhar o conteúdo, o interesse é mais promover alguma coisa. Acaba na Hotmart. Exato, maravilhosa, essa vou adotar, essa eu vou trocar agora contigo. Exato, a pessoa ela tem uma finalidade comercial, ela fez uma viagem, fez o caminho de Santiago de Compostela e mudou a vida dela e quer contar aquela história. Não que isso não seja genuíno, mas isso tu vai contar com as pessoas do teu dia a dia. E muitas não vão querer ouvir. E muitas não vão querer ouvir. É igual, eu acho, lembra que eu sou da época que as pessoas casavam, gravavam o vídeo. E convidava para assistir. Meu Deus ou do emprestava, céu, né? Cara, não era verdade? Menino. Eu também sou dessa época. Aniversário e casamento, favor, né? Horas vendo as pessoas comendo, tomando. E as mães chateadas, assim, mas você vai embora? Não acabou, ainda vai ter o. Falo, gente. Meu Deus, eu nem lembrava dessa fase. Amigos, vocês já nos torturaram, sabe? Maravilhoso. Mas acontece muito essas pessoas, a timidez, a dificuldade de falar em público, ela é uma realidade para muitas pessoas, né? O medo de falar em público está no topo da lista dos maiores medos aí da humanidade. E como é que você trabalha isso com seus mentorados? Eu nunca tive uma questão que precisasse de acompanhamento médico. Porque, em alguns casos, a glossofobia, né, que é o nome que se dá para isso, ela é uma patologia que precisa de tratamento. Eu acho que o processo que a gente faz para a preparação de palestrante do TED e do TEDx, primeiro, ele não é rápido. Ele leva, no mínimo, 3 meses. Um palestrante que vai para o palco, a gente vê lá um vídeo, ele passou 3, 6 meses se preparando para subir ao palco. Ele vai encontrar uma ideia que esteja conectado genuinamente com o momento que ele está vivendo. Então a gente fala, tem que ser visceral. Tem que ser visceral. Qual é a fotografia do momento da tua vida agora? Sobre o que tu quer falar? E aí ele vai construir, ele vai escrever, ele vai conversar com aquele texto, depois ele vai ler várias vezes, ele vai gravar, ele vai se acostumar com a voz dele. Então ele tem um processo onde ele ganha confiança. Sim. O nervosismo, um pouco dessa adrenalina, ela faz parte, ela é até necessária para criar conexão ali com a plateia naquele momento. É um momento sagrado, você não vai de qualquer jeito. E o meu trabalho como treinador, as pessoas que me acompanham nos bastidores, assim, elas se surpreendem muito como, de fato, eu tenho um trabalho de treinador, assim. Eu fiz agora um TEDx em Guararema. Eu sei, já ouvi falar muito, até eu quero ser treinada. Eu fiz um TEDx agora em Guararema, aqui pertinho de São Paulo, e aí a gente faz no TEDx um ensaio técnico num dia anterior, como se fosse valendo o evento. Então, os palestrantes vão pro palco, cenografia toda pronta, então eles já vão... Primeiro, para eles se acostumarem, e porque o processo de memorização, ele também é fotográfico. Se você fica ensaiando muito no mesmo lugar, no mesmo papel, quando tu vai para um ambiente diferente, o teu cérebro vai estranhar um pouco aquele lugar ali, ele pode dificultar... O palco ensaiar aqui, o palco é enorme. Então ir para o lugar, se ambientalizar, fazer o ensaio ali, é muito importante. E a gente, via de regra, faz sempre isso. E aí tinha algumas pessoas acompanhando, os voluntários, que nunca tinham visto eu trabalhar, e os palestrantes estão falando, eu falo... Tira a mão do bolso, movimenta um pouco e vou fazendo isso enquanto eles estão falando o texto. Você vai dirigindo em cena. E eles vão dizendo assim, meu Deus, a pessoa já está nervosa e você fica falando isso. Eu falo, calma, eu crio uma conexão muito grande
E uma confiança. E uma confiança, né? que eles confiam em mim. Claro. E muitas vezes eles fazem aquilo que eu estou dizendo que é para fazer. Né? Então acho que esse processo de caminhar junto ao longo de alguns meses, e eu valido, e algumas coisas eu corrijo, vou lapidando. Então é um processo que eles vão ganhando confiança por si mesmos, mas também porque tem alguém ali dizendo para eles, esse é o caminho, esse é o caminho. Eu estou agora, por exemplo, com um executivo de uma grande empresa, de uma multinacional, e aí estou preparando ele e o time de comunicação dele da empresa está acompanhando. E ontem eles me chamaram para uma conversa sem ele e disseram assim, Caê, tu tem que conversar com ele porque ele só confia em você. A gente dá as dicas para ele e ele não acolhe a gente, ele só acolhe, você tem que falar com ele. Então, gente, sinto muito. Então tem essa responsabilidade, né, de saber exatamente. Mas foi conquistado. Foi conquistado. Você já trilhou um bom caminho com ele para ele se entregar assim. Eu me coloco muito num lugar horizontal, assim, né? Eu tô junto com a pessoa. Então eu não tô acima dela dizendo o que ela tem que fazer, eu tô comprometido com ela. Então se ela tem medo, tem até um videozinho que postaram uma palestrante, foi dia do palestrante, dia 15 agora, né? E uma Andréia Coutinho, que eu preparei ela pro TEDx lá em Brasília, ela postou um vídeo e tem uma fala que eu tô no backstage com ela, e eu tô com todos os palestrantes que eu preparo, eu fico ali no backstage. A última pessoa que eles vêm antes de ir pro palco sou eu. Caramba. Eu tô ali junto com eles. E aí eu sussurro assim pra ela, brincando assim, vai lá e arrasa. E aí isso aparece no vídeo. Ai, que emocionante. Que ela postou, né, me agradecendo e tal. Então eu tô ali como um treinador de futebol, assim, sabe? Que tá lá dizendo, faz isso, faz aquilo. Eu até lembrei de quem luta, eu luto Muay Thai, né? Então eu sei que a gente tá lá apanhando, tomando porrada, mas tem o treinador ali, ele tá orientando, te dizendo, vendo o jogo todo. É importante, né? Acontecem várias coisas. Então eu sei que essa minha conexão, ela é importante. E eu tô ali até o momento deles entrarem no palco, celebro o retorno também. Você viu desabrochar. Eu vejo desabrochar. E eu me sinto parte daquilo. Às vezes as pessoas perguntam, né? Eu tô num evento, as pessoas falam, você não sente vontade de estar lá palestrando? Gente, eu digo, eu tô lá com 12 pessoas. Eu tô com 12 pessoas lá, que eu tô junto com elas, né? Então é muito bom isso. Eu imagino, deve ser muito gratificante você pegar alguém que tem algo genuíno, que pode ajudar todos nós, e você ser essa ponte, ajudar essa pessoa a transbordar. E isso é tão importante porque eu fiz um TEDx em São José dos Campos, e a palestrante, ela é uma jornalista até, e ela fez tratamento durante muito tempo para timidez. Terapêutico, com medicação, ela tinha... Então era uma timidez severa. E aí ela passou por esse tratamento, um dia ela me contou isso, e eu, assim... A gente estava num evento lá no Rio de Janeiro, no Web Summit, e ela me contou da dificuldade dela. Eu disse, o dia que você se sentir pronto, eu quero que você conte essa história no TEDx. Um dia você vai... E aí passou um ano, eu fui falar com ela lá, ainda não tô pronta. 2 anos depois dessa conversa, falei com ela, ela falou, agora eu topo. Que legal. Aí no dia da palestra dela, ela era a primeira a abrir o evento. Eu disse pra ela, você vai abrir o evento. Que responsabilidade. Muita responsabilidade. E ela disse, meu Deus. E aí é uma loucura, né? Eu fiz o processo dela, a gente preparou ela, e quando ela subiu no palco para abrir o evento, o microfone dela falhou, não funcionou. Aí espera uns minutinhos, tenta ajustar, não ajustou. Nada. Tiramos ela do palco, levamos ela pro backstage. Aí, parte técnica, funcionou, pode ir, volta pro palco, o microfone não funciona. Meu Deus do céu. Aí ela volta, olha no meu olho e diz assim, não vou conseguir voltar. E eu disse, brincando assim com ela, porque eu levo muito leve, né? Claro que vai, o problema é deles, eles é que resolvam. Você tá pronta, que não é nada com vocês. Deixa eles resolverem o problema do microfone, isso não tem nada a ver com você. A melhor coisa que você podia ter dito. E aí ela voltou e funcionou. E aí ela me disse depois, e ela falou, se você naquele momento não tivesse dito aquilo pra mim, tivesse dito, tá bom, vamos voltar, você vai ser, eu te mudo a ordem, eu não ia fazer de novo. Nunca mais ela ia encarar o palco. Então é muito importante esse papel que a gente tá ali de dar segurança e saber exatamente como agir nessas horas. Que né? bonito, cara. Parabéns. É um trabalho belíssimo. Obrigado. Eu admiro muitíssimo Obrigado. essas pessoas que estão lá no TED, você coletando. Espero que você ouça aí, ache logo as histórias que vão impactar a nossa vida de uma maneira melhor, porque de verdade o mundo está precisando. Muito. Né? Espero muito que você tenha muito sucesso. Obrigado. E assim, o programa está acabando. Se você quiser deixar aquela clássica pergunta, né? Que mensagem você quer deixar aí para os palestrantes, para que eles tenham mais consciência
Primeiro, da sacralidade que é o palco, Sim. desse momento realmente sagrado de você se expressar e colocar ideias na cabeça de outro ser humano, porque algumas ideias podem destruir essa pessoa. Sim. Destruir comunidades, destruir nações, destruir o planeta. Sim. Então, que mensagem você deixaria aí para os nossos Golden Speakers? Eu tenho uma frase que eu parafraseio o Paulo Freire, que é: histórias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Eu acho que contar história faz parte do que a gente faz. A gente evoluiu contando história e a gente sabe contar história. Então, se uma pessoa fala para mim, eu não sei me comunicar, eu digo, tu sabe contar história? Sei contar uma história. Já contou uma história para uma criança dormir? Já, então tu sabe se comunicar. Porque a melhor forma de se comunicar é contando uma história. Mas é preciso, nesse momento que a gente está querendo ocupar os palcos, exatamente isso que você disse. Entender que muitas vezes eu não estou no momento certo. Todo mundo tem algo para contar, sim, mas tem um momento certo e a forma certa de contar. E a gente precisa se perguntar, quando eu vou falar algo, isso vai fazer a diferença na vida de alguém? Eu vou, é genuíno? Eu estou presenteando alguém com isso que eu vou falar, ou é só uma necessidade que eu tenho de falar e de me aparecer? Então tudo bem se a gente detectar que a gente está querendo se aparecer, mas trabalha isso, vai para a tua terapia, né? Melhora isso. Não escolhe uma plateia menor. Exato, então eu acho que, e por um outro lado, sim, pessoas que têm histórias incríveis não ocupam os lugares que deveriam ocupar. Exato. Então, também deixar esse convite para as pessoas que têm histórias, vivências incríveis para compartilhar, ocupem seu espaço, contem as suas histórias, porque se você não ocupar, vai ter alguém ocupando esse lugar e talvez com uma mensagem que não é tão bonita. A gente vê tantos líderes hoje promovendo discórdia, guerra, e tantas coisas. Estranho, hein, Caetano? Exato. Então a gente precisa de boas mensagens. A gente precisa, porque é isso, as histórias vão mudar as pessoas e somos nós que vamos mudar, sim, o mundo. Nós somos a geração que precisa fazer a diferença. Não tem uma outra geração que vai vir. Nós é que temos que fazer o que precisa ser feito. A gente pode ficar na história como a que acabou. A que acabou, tudo. Exatamente. Olha que responsabilidade. Você não precisa nem acreditar em karma, mas só de pensar já dói. Dá um aperto no coração. É isso. Mas você é otimista, então eu fico até mais tranquila, porque se o cara que está lá na frente vendo as mensagens, está aí dizendo que ainda dá tempo, a gente pode fazer a nossa parte. Talvez ouvir, falar coisas boas, mais inspiradoras, com mais responsabilidade e acho que com mais coração. Acho que é uma palavra, está fora de moda? A gente pode falar de alma e coração aqui? Eu acho que sim, né? Sim. Então, muito obrigada. Obrigado adorei. Você. Prazer, adorei. Obrigado. Muito obrigada. Grande beijo.